Bom, vamos para a última parte ah, dessa matéria da P2 e eu fiz questão de deixar essa parte por último, porque de toda a matéria eu acredito que essa parte é a que exige mais memorização, no sentido de aplicar aquelas regras de limites. Então aqui, tome muito cuidado quando você começar a fazer esse tipo de questão, faltando pouco para a prova e achar que você não está sabendo de nada, entendeu? Essa parte aqui seria uma parte mais apelativa, entendeu? Tipo, todas as questões aqui vão exigir a tal da malandragem, tá ok? Então, se você tentou fazer em casa isso aqui e não conseguiu, não é para ficar triste, tá? Algumas aqui realmente eu acho que o item A e B, eu acho que você deveria ter facilidade para fazer. Mas várias questões aqui, pelo jeito, você exige muitas regras e se você não tiver visto, você jamais faria, tá? Então é o seguinte, calcule os limites e pode usar a nossa regrinha lá da derivada, ok? Tá, então vamos lá. Item A. Limite, aí ele te deu uma função exponencial em cima e uma função exponencial embaixo. Primeiro eu queria explicar que a regrinha de L'Hopital, o que ela diz? Eu só posso aplicá-la se eu tiver uma indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, entendeu? Essa é a minha regra. Então eu vou observar aqui, ó. Isso aqui vai dar infinito, mais infinito, então aqui em cima vai dar infinito, tá? Quando eu substituir isso aqui. Aqui embaixo do mesmo jeito, ó. E elevado a infinito, E elevado a infinito, tá? Aqui também vai me fornecer uma indeterminação, ok? Então aqui eu vou seguir a minha regra, ok? Porque vai dar esse tipo de indeterminação. Então eu posso aplicar o que se aprendeu. O que diz essa regra? Você, ao invés de aplicar a regra da derivada da divisão, você simplesmente deriva em cima e esquece que tem o denominador e depois deriva o denominador esquecendo que tem o numerador, tá ok? E aí você vai fugir da sua indeterminação. Eu vou tentar aplicar as regras de derivadas de uma forma bem rápida, pessoal, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Como está em cima da prova, acredito que quanto mais rápido eu resolver as derivadas, melhor para vocês. E tem muitas regras que já foram vistas em aulas passadas, então vou fazer bem rápido. Então, derivando a parte de cima, eu vou ter o que? 2 vezes e elevado a 2x, tá? Mais e elevado a x menos zero, né? Que a derivada de 10 dá zero. E o denominador, eu vou ter 7 vezes e elevado a x, né? E aqui, menos 2 vezes e elevado a 2x, tá? Observe que eu sempre vou ter uma parcela de e elevado a x aqui, ó, tá? Esse e elevado a 2x, eu posso enxergar ele como ex ao quadrado, que é a mesma coisa que o que? Ex vezes ex, tá? Isso aqui é matéria do ensino médio, tá? Potenciação. Então eu posso simplesmente colocar em evidência o e elevado a x em cima e embaixo, ou seja, fazendo isso eu vou estar tirando minha indeterminação, ok? Então, sabendo que e elevado a 2x é esse produto, então aqui vai sobrar 2e elevado a x mais 1. Aqui eu vou ter 7 menos 2e elevado a x, ok? Então aqui eu cancelo, beleza? E eu vou ter isso aqui. Observe que aqui vai dar uma nova... deixa eu ver se fica... Observe que aqui veio
da nossa regra, né? Tá, beleza. Aqui, pessoal, observe que eu vou ter outra indeterminação infinito sobre infinito, tá? Então, regra neles. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, aqui eu vou ter 2 elevado a x, aqui derivada de 1 dá zero, tá? Aqui vai dar zero, e aqui eu vou ter menos 2 elevado a x, ok? Então, cortando o elevado a x, 2 dividido por menos 2 dá menos 1, tá ok? Então, eu apliquei, ó, a nossa regra duas vezes, tá ok? Beleza. Vamos agora, vamos dar uma olhada para o item B. O item B eu acho que eu vou só dar uma montada nele, tá? Vou montar ele para vocês meio que perderem o medo, mas se não demorar muito tempo eu resolvo. Olha só, menos infinito, aqui eu vou ter menos infinito, aqui vou ter menos infinito, ou mais infinito, raiz de infinito, ou seja, vou ter infinito sobre infinito. Então eu posso aplicar o que? A regra nele, ok? Derivando em cima, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho 15 x4, certo? Mais a derivada de 1 que dá zero, ou seja, 15x4, tá? Embaixo, é interessante você perceber que aqui embaixo eu posso enxergar como 4x10 menos 1 elevado a quê? Elevado a 1 meio, tá? Então, derivando aqui, esse 1 meio desce, repito o que tem dentro, não é isso? Já fazendo direto, sem medo, e vai ficar 1 meio menos 1, né? 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Vezes, não se esqueça da regra da cadeia, a derivada do que está dentro. Ou seja, vai dar 40x9. E a derivada de menos 1 dá zero. Ou seja, sobra isso. Dando uma arrumada aqui, observe, ó, 40 dividido por 2, eu vou ter 20, tá? 20 eu cancelo com 15, eu divido por 5, eu vou ter 3, e aqui eu vou ter 4, beleza? E o x4 eu cancelo com x9, então eu vou ter x5. E esse expoente aqui negativo, ele passa para cima positivo. Então eu vou ter 3 vezes 4x10 menos 1 elevado ao meio, dividido por 4 x à quinta, né? Ok? Beleza. Observe que do mesmo jeito, né? Quando eu for colocar aqui o infinito, eu vou ter uma mesma indeterminação, ok? Então eu aplico de novo. Deixa eu ver se tem outra forma. Seria interessante fazer. Não, pessoal, tem uma forma bem melhor. Olha só. Tem como eu colocar esse x5 aqui dentro dessa raiz, né? Ele entra como o quê? Como x10, né? Representando aqui de uma melhor forma para vocês enxergarem, ó, vou colocar o 3/4 aqui, que é uma constante. E aqui eu vou ter, ó, 4x10 menos 1 elevado a 1 meio. Aí eu, na malandragem, vou e coloco x10 elevado a 1 meio. Esse x10 elevado a 1 meio é a mesma coisa que o x5. Para que eu fiz isso? Para colocar ele dentro aqui, ó. Eu vou ter 3/4 vezes 4x10 menos 1 sobre x10, tudo isso elevado a 1 meio. Isso é igual a 3/4 vezes, dividindo aqui, eu vou ter 4 menos 1 sobre x10. Por que eu lembrei disso? Porque está indo para o menos infinito, né? Quando você vai para o menos infinito, fazer essas divisões sempre é interessante, ok? Então, o que acontece, ó? Aplicando aqui a regra do limite, menos infinito, x10, eu vou ter mais infinito, tá? E aqui, essa parcela toda vai tender a zero. Então, vai sobrar o 4.
Raiz de 4, eu tenho 2. 2 vezes, vezes 3 quartos, dá 3 meios, ok? Deixa eu conferir a resposta aqui. Deu menos 3 meios. Então eu tenho que ver onde foi que eu errei o sinal. Deve ter algum sinal aqui. Deixa eu só pensar. Ah, tá aqui, já achei. Ou não. Deixa eu dar uma conferida aqui. Aqui está elevado. Estava elevado a 1/2, desceu 1/2, ficou negativo. Ok. Ok. Eu não sei de onde que veio esse negativo. Tá? Se eu conseguir enxergar de onde que veio esse negativo, eu volto aqui e represento para vocês. Mas eu não enxergo esse negativo, então eu acredito que a resposta... Ou eu não estou enxergando esse negativo ou a resposta está errada. Um dos dois. Tá? Mas a ideia da questão fica aí para vocês. Não consigo enxergar. Vamos lá, vai. Item C. Item C. Tá. O item C, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. X, sem escrever o limite, para não ter que escrever muita coisa, elevado a 1 sobre x2, tendendo a menos infinito. É isso? Beleza. Bom, olhando a indeterminação aqui, pessoal, você vê que aqui vai dar menos infinito, não é? Porque o x tende a menos infinito. E aqui vai tender a 0, ou seja, deixa eu dar uma olhada aqui que eu acho que não precisa nem ter trabalho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. X tendendo a menos infinito, ok. E aqui 1 sobre x ao quadrado. Se o x tende a menos infinito, então é porque aqui em cima, observe que aqui vai tender a mais infinito, porque está elevado ao quadrado. 1 dividido por mais infinito, eu vou ter 0. O 0 com característica positiva, né? E e elevado a 0 tende a 1. Então, menos infinito. Deixa eu ver, confere. Ou seja, questão simples, né? Só para saber se você... O que ele queria aqui é que você caísse na pegadinha de aplicar L'Hopital e elevado a 1 sobre x ao quadrado, e aqui 1 sobre x, você colocaria esse x assim, e aplicasse sem saber o que está fazendo, ou seja, você iria errar, entendeu? Primeiro você tem que conferir se existe essa indeterminação, beleza? Então vamos para o item D, tá? Bom, item D, ele pede x2 menos x elevado a 1 sobre x3. Bom, pessoal, começa... Deixa eu ver se é o que estou pensando. Então, essa daqui começa com a história da malandragem, né? Se você não tiver visto o que eu vou fazer agora, na verdade eu fiz algo semelhante na última questão da aula passada, uma propriedade do logaritmo. Você vai aplicar essa propriedade aqui para você poder resolver a questão, ok? Por quê? Porque já existe a indeterminação, tá? Aqui você já vê que existe a tal da indeterminação. Então, como que eu vou melhorar essa... Como que eu vou melhorar essa minha expressão? Na verdade, não é nem que existe a indeterminação, é porque daqui você não vai para lugar nenhum. Você teria obrigatoriamente que fazer essa propriedade. Antes de fazer a propriedade, eu vou explicar para vocês de onde que ela veio. Por exemplo, se eu tenho o número A,
A é a mesma coisa que E elevado a ln de A. Eu usei isso na aula passada, mas eu não expliquei muito bem. Então, vou explicar agora para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Professor, por que isso é verdade? Ora, coloca ln aqui dos dois lados, tá? Se eu colocar ln dos dois lados, eu vou ter aqui ln de A é igual a ln de isso. O E não está elevado a isso, então pela propriedade do logaritmo ele desce multiplicando. Então vai ficar ln de A vezes ln de E. Só que ln de E é o quê? É 1. Ou seja, eu provei que A é igual a A. Então isso aqui está verdade. Ok? Então, eu posso simplesmente pegar um número qualquer e escrevê-lo na base E, só que para isso eu elevo ele em ln desse mesmo número. Ok? Essa é a nossa propriedade. Vocês vão entender por que isso funciona no cálculo desse tipo de limite. Tá? Deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Beleza. Então, a regra da malandragem, isso aqui fica E elevado a ln desse nosso polinômio aqui, x2 menos x elevado a 1 sobre x3. Bom, por que isso é importante? Ó? Porque agora eu posso fazer com que isso desça multiplicando. Aí você vai entender por que fazer isso resolve o nosso problema. Então, aplicando aqui a propriedade do logaritmo, fica 1 sobre x3 vezes ln de x2 menos x. Tá ok? Tá. Ah, professor, então eu acho que eu entendi agora. Porque se ele está tendendo a menos infinito e aqui eu não tinha indeterminação para aplicar a minha regra de L'Hopital, agora essa minha indeterminação vai aparecer. Ó. Por que vai aparecer? Porque aplicando aqui x tendendo a menos infinito, observe que isso aqui é uma função do segundo grau, né? Então seria interessante a gente fazer um esboço para entendê-la. Essa função aqui, pessoal, x2 menos x, fazer só um esboço aqui para você entender o que eu estou fazendo. É o que? X, coloco em evidência, x menos 1. Então, igualando isso aqui a zero, eu encontro que a raiz ou é 0 ou é 1. Então, é uma parábola com cavidade para cima, passando pelo x0, ou seja, uma raiz 0 e outra raiz 1. Seria uma parábola assim. Tá? Por que eu fiz isso? Ó? Porque se x tende a menos infinito, ou seja, x está vindo para cá, o meu y tende a mais infinito. Ou seja, isso aqui está tendendo a mais infinito. Ok? Tá. E o que é a função logarítmica? Ora, lembra da função exponencial? Y é igual a elevado a x? Eu sabia que o gráfico dela sempre é mais fácil de você fazer, né? X e aqui y. Outro esboço, tá, pessoal? Então, se x é igual a zero, eu encontro o ponto onde ele corta o eixo y. Se x é igual a zero, a elevado a zero dá 1. Então, ele passa por aqui, tá? Se o a é maior do que 1, eu vou ter uma função crescente, tá? Então, o gráfico da minha exponencial, ele é assim, ó. Tá? Aí vai para infinito. Bom, sabendo que a logarítmica é a inversa da exponencial, como que eu acho o gráfico? Eu acho mais fácil de enxergar assim, tá, pessoal? Como que eu acho o gráfico da minha função inversa? Ora, basta você traçar um espelho na bissetriz dos quadrantes ímpares. Aí o aluno vai e fala assim, professor, pelo amor de Deus, pare com isso. Não precisa disso para eu resolver minha questão de limite. Na verdade não precisa, mas esse jeito aqui é o jeito mais fácil de eu calcular minha função logarítmica, meu gráfico da função logarítmica, tá? Se você já souber o gráfico, maravilha. Então não precisa fazer toda essa dica que eu estou dando aqui.
Então, ó, isso tudo para eu poder dizer que a minha função logarítmica, se isso aqui funciona como um espelho, por ela ser inversa da exponencial, ela vai ser assim, não é, pessoal? Tá ok? Ou seja, aqui a curva eu desenho errado, né? Ele está tendendo para o menos infinito. Ok? Aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando o x tende a mais infinito, esse ln aqui vai tender a mais infinito, pelo meu gráfico. E se o x3 tende a menos infinito, eu vou ter a minha indeterminação. Se eu tenho a minha indeterminação, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Ok? Então, isso aqui seria a resolução para a questão ficar completa. Se cair essa questão na prova, pessoal, como a prova já é amanhã, você percebe claramente, a dica é que você percebe claramente que isso aqui não tem indeterminação e você vai criar indeterminação. Como? Pela regra da malandragem aqui da exponencial. Criou, aí você já coloca isso aqui infinito, aí o teu professor vai meio que engolir, tá? Eu acho que ele não vai tirar ponto se você não mostrar isso. Mas como eu estou te explicando, eu tenho que mostrar, tá? Então eu esqueço esse meu e por enquanto, porque eu estou aplicando regra de limite. Para não ficar escrevendo e o tempo inteiro, eu vou escrever só isso aqui, ó. ln de x2 menos x dividido por x3. Porque quando eu aplicar a minha regra, eu vou aplicar nele, né? Tá. Aplicando a minha regra nele, eu vou ter que derivar isso e dividir pela derivada disso. Bom, a derivada do ln, eu já sei que dá o quê? 1 sobre x2 menos x, tá? E a derivada daqui de dentro, que eu não posso esquecer a regra da cadeia, vai dar 2x menos 1. Beleza. Dividido. Aqui, x ao cubo, eu vou ter 3x ao quadrado. Ok? Então agora eu tenho que me preocupar em apenas arrumar a minha questão, né? Então aqui eu vou ter 2x menos 1 e aqui eu terei 3x ao quadrado vezes x2 menos x. Bom, vendo que isso aqui já está tendendo para o infinito, lembra da malandragem, né, pessoal? Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Isso aqui tem que estar no sangue já, ó. Se eu multiplicar aqui, ó, 3x à quarta menos 3x à terceira, aí eu vou aplicar aquela regra. Eu divido tanto o numerador como o denominador pelo termo de maior grau. Ou seja, eu divido em cima por x4 e divido embaixo por x4. Beleza? Então, aplicando aqui, eu vou ter 2 sobre x3 menos 1 sobre x4. E aqui 3 menos 3 sobre x. Tá ok? Então ele está tendendo a infinito, né? A menos infinito, mas não interessa. O que interessa é que isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Acabei com a minha determinação, porque vai dar 0 dividido por 3 dá 0. Mas lembre que era o que, ó? E elevado a 0, né? Lembra desse E elevado a 0 dá 1, tá? Bateu aqui, ufa, com a resposta. Se desse novamente errado aí, eu tava bem fudido. Tá, o item E. O item E, x vezes ln de x, né? Bom, esse item E aqui, acredito que vocês não terão muito problema em resolvê-lo. Porque, dando uma olhada aqui, o x está tendendo a 0, né? ln de 0, ele tende a 1, tá? E aqui, o x tendendo a 0, dá 0, tá ok? Então, aqui eu terei o que, pessoal? Terei 0 vezes 1, não é isso? Que dá 0. E a resposta bateu, tá?
Eu acredito que o professor não vai querer uma, como é que eu posso falar, uma resolução assim, tá? Como ele colocou que você pode aplicar L'Hopital, ele quer que você faça isso, ó. ln de x e passe esse x aqui para baixo como 1 sobre x, tá ok? Por quê, ó? Deixa eu ver se eu fiz besteira. Não, eu fiz uma baita besteira aqui, pessoal. Viajei aqui, ó. O x, quando ele tende a zero, lembra do nosso gráfico do logaritmo? Lembrei agora. Ó, o x e o y. Eu acabei de desenhá-lo na questão passada, né? Ele passa aqui pelo ponto 1, eu já decoro isso. E aqui ele vai embora, tá? Então, ó, quando o x tende a zero, o meu gráfico, o meu ln, que é essa função aqui, vai para o menos infinito. Então, falei muita besteira aqui, ó. Eu estava estranhando que a questão estava tão fácil. Então, aqui existe uma indeterminação. Mas uma indeterminação que não possibilita a gente de aplicar a nossa regra, tá? Então, fazendo assim, eu poderei aplicá-la. ln de x 1 sobre x. Por quê, ó? Porque aqui vai tender a menos infinito. E aqui embaixo, o 1 sobre x com o x tendendo a zero, tá? Ou pela direita ou pela esquerda, eu vou ter um infinito aqui, tá? Ou seja, eu acabei tendo a minha indeterminação, tá? Ou ele vai tender a mais infinito ou menos infinito, depende se o zero está indo pela esquerda ou pela direita, ok? Então, aplicando a nossa regra, derivando em cima, eu vou ter o quê? Eu vou ter derivada de ln, eu tenho 1 sobre x, fácil, né? E 1 sobre x também é outra que é bem conhecida da gente, menos 1 sobre x ao quadrado. Já coloco direto, porque a gente já fez tantas vezes, que eu não preciso mais explicar. Tá, então aqui vai ser 1 sobre x vezes o oposto dessa fração que está no denominador. Então, menos, ou seja, já coloco um menos aqui, e aqui x2 sobre 1. Ou seja, dá menos x, tá ok? Bom, se o x está tendendo a zero, tá? Então, menos zero, então aqui dá zero, beleza? Então, esqueçam isso aqui, a resposta, a maneira correta de resolver a questão seria assim, tá? Assim tem mais espaço. Tá. Então, vamos fazer o item F. Bom, F. Deixa eu pensar. F é x elevado a x, né? X elevado a x. Tá. Então beleza, vai. X elevado a x. Aqui existe uma indeterminação. Qual que seria a indeterminação? Observe que o x está tendendo a zero, né? Então eu vou ter zero elevado a zero. Ou seja, uma indeterminação que não me interessa. Lembra do item aqui que eu apaguei, um item que a gente utilizava a malandragem? Então aqui a mesma malandragem do e, ou seja, e elevado a ln de x elevado a x. Por que você aplicou isso, professor? Porque existe uma indeterminação que não dá para aplicar a minha regra de L'Hopital e quando eu tenho um expoente, seria interessante eu aplicá-la para poder usar a minha regra de L'Hopital, tá? Então, aplicando a regra de logaritmo, eu tenho e aqui x vezes ln de x, tá? Tá, professor, e agora o que é que eu faço? Ora, observe aqui que o x está tendendo a zero, não é pela direita. Ah, olha só, eu sabia que eu já tinha visto isso. É o mesmo caso, né, pessoal? Lembra quanto que deu a resposta aqui?
Deixa eu dar uma olhada. A gente vai só aplicar o item E, tá? Para não perder tempo. É aqui. Ó, a nossa resposta do item E, que eu já não lembro, deu 0, né? A resposta desse limite aqui. Tanto 0 indo pela esquerda ou pela direita vai dar 0. Então, aplicando o item E, claro que na prova, se ele te pedir resolva o item F, chegando aqui, você vai ter que aplicar a regra do item E de novo. Como que era a regra do item E, professor? Ora, você vai ter que fazer E ln de x sobre 1 sobre x. Aí você pode aplicar L'Hopital. Tá? Aí aplica aqui no expoente. Aí aplicando aqui você vai ter E elevado a 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x ao quadrado. Foi o que a gente fez no outro item. Ou seja, vai dar o limite que vai tender a zero. Por isso que elevado a zero, você vai ter 1. Tá? Então, simples. Então, eu acho que ele cobraria um itemzinho desse aqui. Beleza? Então, maravilha. Item G. Bom, x mais 2x ao quadrado, 1 sobre ln de x. Adivinha o que, que você vai ter que fazer no item G. Não precisa nem falar mais, né, pessoal? Já vou colocar aqui direto. Ó. E aqui existe uma indeterminação que não dá para você fazer, então vamos criá-la. Então, e elevado a ln de x mais 2x ao quadrado, tudo isso elevado a 1 sobre ln de x. Isso dá o quê? E elevado a 1 sobre ln de x vezes ln de x mais 2x ao quadrado. Ok? Então, aqui, para ficar melhor, e elevado a ln de 2x2 mais x dividido por ln de x. Tranquilo? Beleza. Então, observe, pelo que a gente tinha visto nas questões passadas, se aqui está tendendo a mais infinito, o x, tá? Observe que as raízes daqui, lembrando, né, que a gente tinha feito, 2x ao quadrado mais x, colocando o x em evidência, eu vou ter x mais 1. Então, a nossa parábola passa pelo x0 e passa pelo x, opa, aqui é 2, né, 2x mais 1, pelo menos o meio, com a concavidade para cima, tá? Então, se o x tende a mais infinito, esse meu y está tendendo a mais infinito. E quando o ln de x, sendo que esse x tende a mais infinito, é porque o ln completo, tá? Lembrando da nossa função, vai para o mais infinito. A mesma coisa aqui, ó, vai para o mais infinito. Ou seja, a gente criou a nossa indeterminação. Então, a indeterminação correta para poder aplicar a regra de L'Hopital, tá? Então, aqui vai dar E, já não vou mais escrever o E, tá? Lembra que vai ter o E aqui, mas eu vou aplicar o L'Hopital logo aqui. Então, aplicando, pessoal, o que é que você vai ter? Bom, eu vou ter 1 sobre 2x ao quadrado mais x, deixa eu dar uma acelerada aqui, vezes 1 mais 4x, porque é a derivada do que está dentro. E aqui, 1 sobre x. Então, você vai ter que dar uma arrumada aqui, né? Então, 1 mais 4x, aqui 2x ao quadrado mais x, vezes x, né? Porque multipliquei pelo inverso, tá? Então, aqui vai ficar 1 mais 4x, e esse x simplificando aqui, eu vou ter 2x mais 1. Adivinha o que é que você vai ter que fazer? 1 sobre x mais 4, dividido por 2 mais 1 sobre x. Por que que eu fiz isso? De novo, dividindo por x ao quadrado, dividindo por x ao quadrado. Então, está errado aqui ao quadrado, né? Desculpa, viajei. Eu estou dividindo por x. Então, 1 sobre x, tá. Então, verifique que o x está tendendo para mais infinito, né? Então, aqui dá 0, 4 dividido por 2 dá 2, tá?
E lembre que você tinha o e. Então, deu e ao quadrado. Bateu, ok. Tá, item H. Bom, limite x tendendo a zero pela direita de x vezes e elevado a 1 sobre x. 0 vezes e elevado a infinito, ou seja, vai dar uma indeterminação. Aí o que é que você faz? Já sabe, né? E elevado a 1 sobre x, aí eu divido, passo 1 sobre x para cá. Vamos ver se a indeterminação agora nos permite utilizar o que a gente aprendeu. Aqui, como x tende a zero pela direita, aqui vai tender para o infinito, né? Mais infinito, e aqui tende a infinito. E elevado a infinito vai dar infinito, infinito sobre infinito. Ou seja, a gente pode aplicar a nossa regra. Tá? Aplicando a nossa regra aqui, pessoal, vai dar e elevado a 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x, regra da cadeia, né? Então vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. E aqui embaixo 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, que maravilha, cancelou aqui, cancelou aqui. Então eu vou ter e elevado a 1 sobre x. Beleza, e elevado a 1 sobre x, pessoal, ficou simples, né? Porque 1 sobre x, quando o x tende a zero pela direita, ele vai para mais infinito. E elevado a mais infinito, dá mais infinito. Beleza? Tá. Item I. Bom, item I eu vou dar uma montada, porque na verdade existe uma propriedade dos limites trigonométricos, tá? Que essa daqui é a mais comum, que é o quê? Limite de seno de t sobre t quando t tende a zero, ou seja, o t pode tender pela direita ou pela esquerda. Isso dá 1. Ora, isso aqui, pessoal, é o mesmo raciocínio disso, ó, porque se eu pegar o item I, observe que é seno de 1 sobre x, e esse x aqui, ó, eu posso escrevê-lo assim, tá? Só que o meu x aqui tende a mais ou menos infinito, tá? Mais ou menos infinito. Então, o que que ocorre, ó? Ele simplesmente chamou o t de 1 sobre x. Ora, então é porque o x é 1 sobre t também. Se o t tende a zero, ele pode tender pela direita ou pela esquerda, né? Se ele tender a zero pela direita, aqui vai dar mais infinito. Se ele tender a zero pela esquerda, vai dar menos infinito, tá? Ou seja, a mesma propriedade. Professor, de onde é que veio isso aqui? Não interessa. Você tem que memorizar, beleza? Se ele pedir aqui nas questões outras propriedades dos limites trigonométricos, eu escrevo para vocês. Mas, por enquanto, memorizem apenas essa, que é a mais comum. Tá. Tá, item J. Item J é ln de x dividido por seno de πx, tá? Sendo que o x está tendendo a 1. Se o x está tendendo a 1, aqui vai dar 0, tá? E aqui seno de 1, pessoal, lembrando do ciclo trigonométrico, o que que ocorre? Cosseno, seno. Seno de π, se o x dá 1, vai dar aqui, ó. Ou seja, vai bater no eixo senos no ponto 0. Ou seja, que tende a 0. Então, nós podemos aplicar a nossa regra. Então, derivando aqui, eu tenho 1 sobre x, tá? Derivando aqui, derivada de seno, primeiramente, dá cosseno. Vezes, aqui é dentro do cosseno, tá?
vezes a derivada do que está aqui dentro. Como eu estou derivando em relação a x, vai dar o meu π. Tá ok? Bom, agora fica mais fácil, né? Porque o x está tendendo a 1. Se o x está tendendo a 1, isso aqui vai dar 1, tá? Cosseno de π vai dar menos 1. Então, eu vou ter menos 1 sobre π. Confere. Beleza. Item K. Limite de x tendendo a 0 pela esquerda. De e elevado a x, a 1 sobre x sobre x. Esse aqui tranquilo, né, pessoal? A gente já fez várias vezes aí nos outros itens esse tipo de questão, tá? Então vocês não vão ter problema. Vamos para o L, que o L aqui parece ser um pouco diferente, tá? Bom, na verdade o L também é simples, ó, não precisa nem fazer, mas como eu já não fiz esse, eu vou aplicar 3, aqui ó, 3 com x tendendo a 0 vai dar 1, menos 1 vai dar 0 e aqui 0, ou seja, indeterminação 0 sobre 0. Então eu posso aplicar nossa regra. Vou fazer logo rápido aqui. Então derivada de 3 elevado a x é o próprio 3 elevado a x vezes ln de 3. Né? Não se esqueça disso. Beleza? Por que que e elevado a x, a derivada da ele próprio? Da ele próprio, porque na verdade a regra é derivada de e elevado a x dá ele próprio vezes ln da base, né? Que é e. Só que isso aqui é 1. Já aqui, ó, cuidado. Isso aqui pode ser uma pegadinha para muita gente aí. Tá? E aqui dá o quê? Menos 2 elevado a x vezes ln de 2, tá ok? Dividido por derivada de x dá 1. Ora, simples, né? Por quê? Se o x está tendendo a 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então, vai ser ln de 3 menos ln de 2. Aplicando a propriedade do logaritmo, vai dar ln de 3 sobre 2. Beleza? Ok. Vamos para... vamos para a questão M. Bom, a questão M se assemelha com a questão J. Dá para vocês fazerem também. Tá? É a mesma ideia, sem medo. Pode aplicar aqui a mesma regrinha que você não vai ter problema. Tá? Então vamos para a questão N para não perder tempo. Questão N. 1 sobre ln de x menos 1 sobre x menos 1. Tá. Olhando aqui a indeterminação, observe que o x está tendendo a 1. Então, 1 dividido por 0. Né? E aqui menos 1 sobre 0. Então, vai dar tipo infinito menos infinito. Né? Ou seja, não está interessante você fazer a indeterminação. Então, se você conseguir trazer essa expressão e ela se tornar uma fração, talvez você a encontre. Tá? Então, é isso que a gente vai buscar. Como que eu transformo 1 sobre ln de x menos 1 sobre x menos 1 em fração? Já está em fração, né? Mas tipo, numa única fração. Você vai ter que tirar o MC. Né? Então, vai ficar ln de x vezes x menos 1. Ou seja, aqui você vai ter x menos 1 menos ln de x. Ok? Observe que agora você vai ter indeterminação, porque se o x está tendendo a 1, aqui dá 0 e aqui dá 0. Então, vai ser 0 sobre 0. Então, você pode agora aplicar a nossa regra. Aplicando a nossa regra, tá? Derivada de x menos 1, a derivada de x vai dar 1. Né? Derivada de menos 1 dá 0. Então, vai dar 1 menos 1 sobre x. Né? Isso aqui já é conhecida. E aqui eu vou ter que aplicar a regra do produto. Tá? Aplicando aqui, derivando primeiro ln de x, eu já sei que dá 1 sobre x, vezes x menos 1, mais, né, vezes ln de x, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 1.
Tá ok? Beleza. Então, dando uma arrumada aqui, pessoal, eu vou ter, ó, 1 menos 1 sobre x dividido por deixa eu só ver se eu fiz besteira aqui nessa ln de x, dá 1 sobre x, vezes x menos 1, mais... tá certo. Então, ficaria o quê? 1 menos 1 sobre x, né? Passando esse 1 sobre x multiplicando, mais ln de x, tá? Vamos ver agora o nosso limite. Ele está tendendo a 1. Então, se ele tender a 1, aqui em cima vai dar 0, aqui vai dar 0, dá 0. Ou seja, ainda tem determinação. E 0 sobre 0 eu posso aplicar a nossa regrinha. Então, derivando aqui em cima, pessoal, aqui vai dar 0 e menos 1 sobre x, eu vou ter 1 sobre x ao quadrado. Tá? Aqui embaixo, esse 1 menos 1 sobre x, mesma coisa, vou ter 1 sobre x ao quadrado. E a derivada de ln de x, eu tenho mais 1 sobre x. Ok? Então, o que ocorre? Ó? Eu posso tirar o MMC ou posso aplicar logo a nossa regra? Eu acho melhor aplicar logo a nossa regra, né? X tendendo a 1, nossa propriedade, na verdade. Aqui vai dar 1, tender a 1. Isso aqui vai tender a 1. Isso aqui vai tender a 1. Né? Então, vai ser 1 sobre 2. Beleza? Bateu. Então, vamos para a última questão. Item O. Bom, nossa, pessoal, já vou logo adiantando. A malandragem desse item aqui é fora do sério, tá? Se você não quiser, se você quiser ir para a prova sem saber fazer esse item, é perdoável, tá? Mas vale a pena vocês prestarem atenção e tentarem entender o que eu estou fazendo. Porque, na verdade, eu vou utilizar uma propriedade tirada do bolso, que vai vir da propriedade de série, quando a série converge, diverge, série de Taylor, tá? E vocês não precisam aprender isso. É a única forma que eu enxergo aqui de resolver essa questão, tá? Não consigo enxergar de outra forma. Porque, ó, existe uma propriedade, vou começar aqui do zero, tá? Mas tentando fazer rápido. Existe uma propriedade que ela diz o seguinte, ó, que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero, tá? Isso aqui dá e, tá? Isso aqui é outra propriedade do limite que você tem que saber. Aí o aluno vai e pergunta, professor, de onde que veio isso? Ora, isso aqui você tem que estudar cálculo 4, que é série, que você vai provar quando a série converge, diverge e tal. Aí você vai e encontra o resultado desses valores. Tá? Mas a gente precisa mesmo só saber que ela existe. Então isso aqui é a primeira coisa que foi tirada do bolso. Tá? E vai ter outra coisa aqui também que vocês vão ter que tirar do bolso, beleza? Mas na hora de resolver aqui eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Muita paciência. Primeira coisa que eu penso em fazer, pessoal, para ficar melhor, seria chamar o x, fazer logo uma substituição. X igual a 1 sobre u. Ou seja, o u é 1 sobre x. Então, o nosso limite aqui seria exatamente isso. Ó. Limite, x tendendo a zero, então o u vai tender a infinito. Né?
E aqui eu vou ter 1 mais 1 sobre u elevado a u menos e sobre 1 sobre u. Tá ok? Beleza. O que que ocorre aqui? Essa parcela aqui, eu vou ter que colocá-la na seguinte expressão, tá? Isso aqui é uma regrazinha tirada do bolso, tá? Eu acho que vocês não precisam saber, mas beleza. Mas isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre u, tá? Elevado a u, vou colocar aqui de azul, o asterisco, tá? Vezes ln de 1 mais 1 sobre u menos 1 sobre u mais 1, tá? Eu também posso encontrar esse valor é igual a esse, tá? Eu também posso encontrar isso aplicando a regra da derivada, tá? Derivada do produto. Mas se eu estudasse farmácia e fosse fazer uma prova, eu simplesmente meio que colocaria no bolso isso aqui, entendeu? Acho que não vale a pena vocês aprenderem isso. Beleza. Então eu vou substituir isso aqui por isso, tá? No meu limite. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter limite, tá, disso sobre 1 sobre u, com u tendendo a infinito, tá? Observe que aqui eu tenho um produto, né? E esse limite aqui foi o que eu acabei de falar, né? Esse limite aqui, ó, tende a e. Então, vai ser e vezes esse limite aqui, ó. Porque existe a regra do limite, que é uma regra bem simples, que é limite de a vezes b, tá? É a mesma coisa que limite de a vezes limite de b. Então, aqui eu já calculei esse limite, que é um limite comum, eu saquei ele fora da e, então eu vou me virar com esse limite aqui. Tá ok? Beleza. Como que eu me viro com esse limite aqui? Bom, eu vou aplicar a regra de L'Hopital. Por que que eu vou aplicar a regra? Por causa da indeterminação, né? Aqui vai dar 0, tá? ln de 1, porque aqui deu 0, vai dar 0. E aqui também vai dar 0, ou seja, eu posso aplicar a nossa regrinha aqui, nesse limite, tá? Aplicando a nossa regrinha, fica o que aqui, ó? Derivada de ln vai ficar deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. A derivada de ln, eu vou ter a derivada disso vezes a derivada do ln. Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Ou seja, eu vou ter 1 mais 1 sobre u, que é a derivada do ln, e vou derivar dentro. Quando eu derivar dentro, pessoal, eu vou encontrar menos 1 sobre u ao quadrado, tá? Eu só estou com uma coisa aqui. Eu acredito que essa substituição aqui está errada. Porque o normal é você ver e menos isso. Então eu tenho que trocar o sinal, né? Se aqui tem isso menos e, então aqui é mais, aqui é menos, tá? Então desculpa. Então aqui é mais, tá? Porque esse aqui é menos, vai aparecer o menos 1 sobre u ao quadrado aqui. Com esse menos vai dar mais, beleza? Tá. E esse aqui, ó, eu vou ter menos 1 sobre u mais 1 ao quadrado. Professor, por que você fez isso tão rápido? Ora, aquela nossa regrinha, né, eu enxergo isso aqui como se fosse um x, fica isso, vezes a derivada de dentro. Só que a derivada de u dá 1, né? Beleza? Dividido pela derivada de baixo, ou seja, menos 1 sobre u ao quadrado. Ok? Maravilha.
Então, como que eu vou reescrever isso aqui? Eu vou pegar esse termozinho aqui e tentar dar uma melhorada nele aqui, tá? Bom, dando uma melhorada nele, eu vou ter 1 sobre u ao quadrado dividido, tirando o MMC, u mais 1 sobre u. Então, 1 sobre u ao quadrado vezes u sobre u mais 1. Ou seja, isso aqui vai dar u sobre... Desculpa, corto aqui, né? Então não dá mais u nada. Então vai dar 1 sobre u mais 1, tá? Isso aqui, pessoal, já sei que é 1, tá? Então, vou ajeitar aqui. Eu vou ter 1 sobre u mais 1, menos 1 sobre u mais 1 ao quadrado, dividido por menos 1 sobre u ao quadrado. Tá? Tirando o MC daqui de cima, eu tenho u vezes u mais 1 ao quadrado, tá? E aqui vai ficar menos 1 sobre u ao quadrado. Então, tirando o MMC, aqui vai sobrar u mais 1, né? Menos isso dividido por isso, eu vou ter u. Então, menos u. Então, maravilha. Ó. Porque isso aqui ficou 1 sobre u vezes u mais 1 ao quadrado, tá? Vezes u ao quadrado dividido por menos 1, tá? Então, aqui vai dar menos, certo? U sobre u mais 1 ao quadrado. Maravilha, né? Porque, ó, esse menos u vai ficar aqui ao quadrado, tá? Vai ficar menos u dividido por u ao quadrado mais 2u mais 1, tá? Lembra que o nosso limite estava tendendo para o mais infinito? Então, basta eu dividir em cima, embaixo por u, tá? Aí, aplicando o nosso limite, eu tenho o quê? Eu tenho que isso aqui vai tender ao meio. Então, aqui vai ficar menos o meio. E lembra que a gente tinha esse e aqui, né? Então, menos o meio vezes e dá menos e sobre 2. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não precisa apagar. Boa sorte aí na prova. E qualquer coisa, durante as aulas aí, a gente vai tirando outras dúvidas. Abraço.